Olá, hoje eu vou falar sobre como vencer a procrastinação. E aí a gente começa com essa imagem com duas palavras, né? Agora e depois. Para a gente vencer a procrastinação, a gente vai ver ao longo desse vídeo aí que o foco precisa ser no agora. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre o que acontece. Nesse vídeo você vai ver o que é a procrastinação, por que a gente tende a procrastinar e algumas dicas para que consiga vencer a procrastinação, tá certo? Vamos lá. Bom, procrastinação consiste em deixar para depois, consiste em adiar alguma coisa. Eu li numa frase que eu achei bem interessante que dizia o seguinte: procrastinar é quando a gente descansa antes mesmo de estar cansado. Isso é interessante, né? Porque a gente acaba deixando para depois coisas que a gente poderia fazer no agora e concluir as nossas tarefas. Então, você pode estar se perguntando aí, tá, mas e por que isso acontece, né? A gente tem algumas fases da procrastinação, que seria a falsa segurança, aquela ideia de tipo, tenho tempo para entregar, eu tenho tempo para fazer tal coisa. A preguiça, que é aquela coisa de tipo, acho que vou começar a fazer, mas depois, né? As desculpas que são dadas, caramba, eu tô muito cansado, eu tô ocupado, eu mereço tal coisa, e eu mereço não fazer a atividade que eu precisaria fazer agora, né? E a negação, que seria a ideia de que ainda dá tempo de fazer. Essas fases aí acabam virando um ciclo, né? Porque tem essa avaliação que está distorcida em relação ao que a gente precisa fazer, ao que a gente precisa dar conta, e as gratificações que a gente vai se colocando, né? Tipo, eu tô muito cansado, eu mereço, eu preciso, eu não vou fazer agora, depois eu faço. E aí a gente acaba entrando nesse processo de adiar coisas que poderiam ser resolvidas mais facilmente, ou até mesmo que não fossem tão facilmente resolvidas, né? Que poderiam ser feitas, independentemente da dificuldade ou não dessa realização. E aí, ao procrastinar, o que acontece? A gente realiza tarefas menos urgentes, ao invés daquelas que são muito mais necessárias, muito mais urgentes. E a gente acaba fazendo coisas mais prazerosas, ao invés daquelas que são importantes no momento. E aí, a nossa caixinha do feito fica vazia ou quase vazia, enquanto as coisas a fazer ficam lá, acumulando e chateando a gente, né? Porque quando a gente percebe que tem muita coisa para dar conta, isso gera estresse, isso cansa, isso torna muito mais difícil dar conta e resolver o que a gente tem que fazer. Em geral, as tarefas procrastinadas são mais trabalhosas, mais difíceis, e elas não são tão prazerosas. Então, isso faz com que a gente acabe procrastinando. É por isso que a gente tende a deixar para depois o que a gente poderia resolver na hora, porque o que é obrigação, as tarefas que são para a gente realizar mesmo, elas são, como eu falei, obrigações, não são tão divertidas ou tão interativas ou do jeito que a gente quer naquele momento, né? E o que nos leva a procrastinar? A falta de planejamento, a falta de organização, que fazem com que a gente não saiba o que deve ser feito. Então, não saber o que fazer pode te levar a procrastinar, sim. Se você tem milhares de tarefas, 2, 3, 4 tarefas para fazer, e você não consegue se organizar ali, tipo, o que tem que fazer, para quando é tal tarefa, você acaba procrastinando. Eu deixo para depois, eu vou ver depois, eu faço depois. Isso é um motivo aí que pode te levar a procrastinar. E estar sobrecarregado é um outro motivo. Tô tão cansado, tanta coisa para fazer, e aí você vai deixando para depois algumas coisas, né? Você procrastina. Avaliar de forma equivocada o tempo disponível para fazer uma tarefa. Isso aí também é uma outra questão que está bem relacionada com essa falta de planejamento, né? E também uma coisa que pode levar a procrastinar é o medo de errar e de ser avaliado. Então, esse temor pode fazer com que a gente vá deixando para depois aquelas tarefas mais importantes, aquelas tarefas que vão necessitar de mais empenho, de mais dedicação e que outros podem estar avaliando. Então, esse medo de errar ou de ser avaliado
pode nos levar para isso também. É importante pensar que em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, a gente acaba passando por uma procrastinação maior, né? Quem procrastinava, tende a aumentar essa procrastinação, e quem nem procrastinava tanto pode ter aumentado ou implementado essa prática que não é tão saudável, tão positiva para a pessoa, né? E aí a gente acaba enrolado nas inúmeras coisas que a gente tem que fazer. Por quê? Por conta de que a gente tem muito mais tarefas a cumprir, por conta de mudanças na rotina que a pandemia trouxe, né? Por conta da dificuldade de priorizar, são tantas coisas para fazer, são mais tarefas, então a priorização fica mais complicada. E porque manejar as emoções durante esse período de isolamento também tende a ser difícil. Então, as pesquisas mostram aí que a procrastinação durante esse período que a gente está vivenciando aumentou. E, assim, é claro que não é importante levar isso em consideração, mas o isolamento, a quarentena não podem servir de bengala para a gente e deixando para depois o que a gente tem que fazer. Isso só vai acumular nossas atividades, nossas tarefas, e vai dificultar que a gente consiga se organizar, que a gente consiga cumprir o que a gente precisa fazer de fato, né? E aí eu trouxe algumas dicas bem breves, bem rápidas, para que tu possa diminuir, que já vai ser legal, né, diminuir a procrastinação, ou até mesmo evitar que você entre nesse ciclo, nesse processo. A primeira dica é dividir as tarefas em partes menores. E por que isso? Quando a gente vê uma atividade, uma coisa que a gente tem que fazer que é muito grande, se a gente pensa no todo de cara, a chance da gente procrastinar ou da gente não se engajar naquela atividade é muito grande. Então, dividir as tarefas ajuda a gente a concluir mais rápido, mais facilmente, e a gente fica mais motivado de continuar. Entendeu? A segunda dica: se premiar após ter conseguido concluir algo. Então, se a gente pensar nessa questão aqui de dividir, cada pequeno pedaço que eu conseguir concluir, eu posso me gratificar por isso. Não necessariamente com alguma coisa muito grande. Eu coloquei aqui uma imagem de uma pessoa tocando violão, cantando, né? Tipo, você pode pensar assim, olha, quando eu terminar de fazer essa primeira parte aqui, eu vou me permitir fazer uma coisa que eu gosto. Vou me permitir ficar, sei lá, meia hora dançando, vou me permitir fazer alguma coisa. Então, isso ajuda você a se engajar mais nas coisas que você precisa fazer de fato. A terceira dica: fazer na hora todas as tarefas que puderem ser realizadas em até 2 minutos. Isso é bem interessante. Por quê? Isso aí chamam de a técnica dos 2 minutos. Tudo que você puder fazer em até 2 minutos, é importante que você faça naquele momento. E uma dica simples seria assim, olha, toda vez que eu chego em casa, a gente está nesse contexto da pandemia, né? Eu já levo meu sapato para higienizar, ao invés de deixar todos os sapatos lá fora. E aí, se eu faço isso, eu não vou acumular sapato do lado de fora de casa. E aí eu vou ter menos coisas para fazer. Então, se pautar em fazer tudo que tu puder fazer em até 2 minutos na hora, ajuda você a não acumular. Porque, você pode falar assim, mas deixar o sapato lá de fora é bem pequeno, não vai me atrapalhar tanto, né? Mas se você pensar num volume maior de sapatos, a chance de você ter mais coisas para fazer, mais pequenas coisas para fazer, aumenta. E aí um tempo que tu poderia estar usando para descansar, ou para se divertir, ou para realmente implementar uma tarefa, uma atividade, você acaba perdendo, porque você acumulou essas pequenas tarefas. Então, fazer tudo que pode fazer em até 2 minutos é importante para que você tenha menos coisas para fazer, tá certo? E isso aqui também é bem legal. Identificar os momentos em que você é mais produtivo. Tem gente que fala para mim assim, olha, eu consigo funcionar melhor de tarde. Outras pessoas falam assim, olha, de manhã é o meu melhor horário, eu consigo ler, eu consigo estudar, eu consigo
me concentrar nas atividades. Então, se você para e pensa que o melhor horário, você avalia, né, que o melhor horário para você fazer alguma coisa é pela manhã, a ideia é você concentrar as suas tarefas de manhã e não deixar para noite, que você está mais cansado, ou à tarde, né? Ou então tu pode falar assim, olha, à tarde tem menos gente em casa, então tu consegue direcionar as tuas obrigações, tuas atividades para tarde, porque ali você vai ter menos coisas para te distrair. Então é importante essa autoavaliação de qual é o melhor horário que você rende e qual o melhor horário que tem menos distrações aí para você. E essa também é uma outra dica. Antes de falar da distração, eu vou falar de evitar ideias perfeccionistas. Às vezes a gente procrastina porque a gente acha que tudo tem que estar perfeito, tudo tem que ser perfeito. Olha, eu só vou iniciar uma atividade quando todo mundo estiver em silêncio, quando eu tiver terminado de fazer tudo o que eu preciso, quando não estiver tão quente, e a gente vai colocando poréns e sis aí, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: o feito é melhor que o perfeito. Se a gente começa a entender que é melhor fazer algo do que tentar a perfeição, isso ajuda a gente a concluir muito mais coisas. E essa fala não quer dizer que você vai fazer tudo de qualquer jeito, não é isso. É que muitas vezes a gente, na tentativa de chegar à perfeição em alguma coisa, a gente acaba se frustrando, se chateando, a gente acaba deixando de fazer. Então, lembrar que é melhor fazer do que tentar ser perfeito, do que esperar o melhor cenário. Então, evite ideias perfeccionistas, tá? Essa dica tem a ver com a dica, né, que eu falei no slide passado, de tentar remover as possíveis distrações. Se o WhatsApp te distrai, se as redes sociais te distraem, então é importante você, quando tiver que estudar ou trabalhar, que você possa se desconectar desses distratores aí, né, do que gera distração, para que tu consiga realmente fazer o que é preciso. Uma dica pode ser simples, ou guardar o celular no armário, ou botar ele no silencioso. Só de você só do celular não estar à mão ali, você já tem menos chance de se distrair e de focar no celular ao invés daquilo que você precisa fazer. Então, remover possível distração é super necessário. E essa dica está atrelada àquela de pensar qual é o melhor horário que você produz, que você rende, né? Isso pode ser escolhido aí, tipo, olha, eu rendo melhor de manhã, mas tem muita gente aqui em casa de manhã e é muito falatório, televisão ligada. Então, é bom ajustar isso aí nas condições que você tiver, claro, a gente não espera aí um mundo perfeito, o melhor cenário possível. A gente tem que pensar no que é real, né? Mas é importante a gente tentar, ao máximo, otimizar todo esse processo aí para que a gente evite ou diminua a procrastinação. Uma outra dica seria não esperar estar motivado para cumprir uma atividade. Erroneamente, a gente acredita que a gente só pode fazer alguma coisa se a gente estiver super motivado para aquilo. Mas nem é assim que acontece, né? Muitas vezes a motivação alcança a gente quando a gente já começou a fazer alguma coisa. E aí um exemplo pode ser a questão da atividade física, né? Eu só vou caminhar se eu estiver muito disposto para isso. E aí você pode não caminhar muito, né? Você pode deixar de se exercitar porque você nunca vai estar disposto. Às vezes nosso corpo está muito mais disponível para ficar deitado no sofá ou mexendo no celular do que para se exercitar. Mas se você vai mesmo sem estar motivado, você vai ver que a motivação vai chegar depois que você começou a fazer. Então, não espera estar motivado para começar a fazer alguma coisa, não. Faz, e conforme você vai vendo que as mudanças vão acontecendo, isso fica muito mais fácil para você, isso fica muito melhor, tá? Priorizar as tarefas, essa é uma dica bem legal. Tem uma matriz aqui do Eisenhower que ela fala dessa questão aí de importante, mas não urgente. Urgente e importante. Nem urgente, nem importante,
e urgente, mas não importante. Se a gente olhar esses quadrantes aqui, onde a gente deveria focar, qual atividade deveria ser focada aqui no momento? Essa aqui, urgente e importante, né? Porque se eu foco nessa aqui, nem urgente nem importante, provavelmente essa aqui é a mais fácil, eu vou cumprir essa aqui, mas eu vou ficar com uma pilha de tarefas a fazer e tarefas que são urgentes e importantes. Então, você pode tentar colocar no papel aí todas as tarefas que você precisa fazer. Depois tenta categorizar. Pode escrever lá um I de importante ou um U de urgente, que aí você consegue saber assim, e assim, uma coisa que nem, não é tão importante também, você pode criar um código para isso, e aí fica mais fácil de você escolher por onde começar. Escolher também baseado no tempo que você tem para realizar aquela atividade, aquela tarefa, e para que tu consiga realmente fazer o que é preciso e não se enganar com coisas que podem ser deixadas para depois. E aí, com essa matriz, é importante retomar a minha fala no início do vídeo, né? A gente tende a fazer as coisas que são mais prazerosas do que as que são necessárias. Isso porque a gente tende a buscar aí gratificações imediatas das coisas que a gente faz. E encontrar os amigos, ou falar no telefone, ou ver uma rede social, traz uma sensação de bem-estar maior do que ter que sentar em frente lá ao celular ou ao computador para realizar uma tarefa. Só que a médio e longo prazo, a gente pode observar que essa coisa que não era tão agradável ou tão confortável naquele momento vai ser mais útil. Então é importante que a gente lembre que a gente precisa focar naquilo que a gente tem que fazer. E isso vai ajudar a diminuir e até mesmo evitar esse processo de procrastinação. Quanto mais você entra nesse ciclo da procrastinação, mais difícil é cumprir o que você realmente precisa fazer naquele momento, tá certo? Então, depois de eu mostrar essas dicas para você, eu queria que tu parasse para pensar num planejamento. Às vezes, planejar é tão mais simples do que a gente ir acumulando as tarefas, né? No planejamento, tu perde um tempinho planejando, mas depois tu consegue resolver mais facilmente o que você tem que fazer. Pensando na escola, planejar aí é entender assim, bom, surgiu uma atividade de inglês, uma de matemática, outra de português, e eu tenho um prazo para entregar de português, mas as de inglês e as de matemática, o prazo é bem maior. Então, por onde você tem que começar? Não pelo mais fácil, mas pelo que tem menor prazo para cumprir. Então, é importante aí, tenta botar num papel e escrever lá assim, olha, quais são as prioridades, o que eu tenho que fazer nessa semana. Eu estou falando de escola, mas pode ser assim de casa mesmo, né? Ou então, eu tenho que ajudar meus pais a fazer tal coisa, eu preciso dar conta de tal tarefa. Se planejar, a gente pode pensar que é perder tempo, mas não, é ganhar tempo. Quando se planeja, tu consegue otimizar o teu tempo, porque tu consegue ver de verdade quais são todas as coisas que você precisa fazer naquela semana, naquele dia. E isso é importante. Isso aí acaba virando um hábito. Quando começa a ter o hábito de colocar no papel o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, fica muito mais fácil de realizar as tarefas, que nem eu falei naquela dica lá, de dividir a tarefa grandona em partes, né? Tu consegue ver assim, bom, eu tenho tais coisas a fazer e consegue cumprir. Porque como a gente falou ao longo desse vídeo aí, procrastinação só piora tudo, né? A gente tem um benefício imediato, que tipo, olha, vou fazer uma coisa mais legal ou não vou fazer nada, e depois eu penso na minha obrigação, né? Então a gente tem um benefício imediato, só que daqui a pouco, com o acúmulo do não fazer, você acaba se enrolando e fica muito mais difícil cumprir as coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo aí pensando nesse contexto da pandemia, nesse contexto do online, que é bem complicado, tem sido bem difícil da gente concluir nossas coisas, né? Dar conta aí das atividades, das tarefas, mas também pensando em quando a gente voltar para a escola, quando a gente estiver na parte presencial mesmo. Então é importante que você, aluno,
e professor também que estiver assistindo esse vídeo, né? Que você se organize, que você pense em como melhorar a tua rotina, em como melhorar o teu planejamento, para que tu consiga dar conta do que você precisa fazer. Isso é bastante útil, bastante importante. E para que sobre tempo, para você fazer as coisas que você gosta, para fazer as coisas que te fazem bem, que te trazem bem-estar, né? Mas a gente não pode só pautar nossa rotina, nosso dia a dia, aquelas coisas prazerosas e super legais, porque a gente acaba deixando as obrigações de lado e acaba virando uma bola de neve e a gente não conclui e esse ciclo não termina, né? Então, tenta se organizar, tenta se planejar. Volta um pouquinho esse vídeo aí, tenta olhar as dicas que eu dei para vocês em relação a esses hábitos anti-procrastinação, porque colocar isso em prática vai te ajudar a se organizar e a ter mais tempo livre para o que tu gosta de fazer de fato, tá bom? Então, deixa um abraço e até a próxima.